Então, gente, para concluir, né, o evoluindo ou idiotizando é o vídeo a respeito da nossa população, da nossa sociedade brasileira, o que a gente vem falando, gente, a respeito de violência, agora com toda a violência, ela vai para os meios de comunicação, para os veículos de comunicação, através dos profissionais da área da comunicação, né, para os jornalistas, os repórteres, e vai pela sociedade. A sociedade, ela se colocou numa posição de informante dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que a indigna. A nossa sociedade, sem senso de justiça, sem saber o que é senso de justiça, falando pelos cotovelos. Gente, eu sinceramente, às vezes, eu me sinto sim, sabe, muita dificuldade de vir aqui falar com propriedade sobre tudo o que eu tenho para falar, o que eu sei. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tá uma mistura. A calamidade pública moral, que eu digo, ela afeta todas as camadas sociais. Nível financeiro, cor, raça, credo, sexo. Ela está numa espécie de um triturador que está triturando o discernimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens, das pessoas que não tiveram o desenvolvimento natural do seu discernimento. Todos nós somos superdotados, todos nós temos capacidade, mas sendo que como essas capacidades não estão sendo respeitadas para serem desenvolvidas, a nossa sociedade, sem locais apropriados para criar crianças, adolescentes, educar realmente, desenvolver as capacidades do ser humano, está se tornando uma sociedade fábrica de construir Frankensteins. Gente, eu falo assim, tentando ser um pouco mais amenas, porque na realidade a nossa sociedade está reproduzindo monstros. Ora, como está reproduzindo? Reproduzindo mesmo, literalmente falando, mulheres e homens, sabe, fazendo sexo fora da hora, sem condição nenhuma de arcar com as responsabilidades do ato, do que um ato sexual pode consequenciar, que é o mais importante de tudo, é a reprodução de seres vivos, da humanidade. O problema é tão óbvio, mas é tão óbvio também que a nossa sociedade está cegada, nossa sociedade está ensurdecida, nossa sociedade ela está sendo manipulada por forças ocultas, porque a ignorância, ela oculta muita coisa. Então, entendam da maneira como vocês conseguem entender. Nossa sociedade está sendo, sim, manipulada por forças ocultas. Crianças em quantidade estão nascendo sem as condições sagradas de se desenvolver com saúde, saudavelmente, como eu coloquei nos outros vídeos, a psique, o emocional, o seu organismo biológico, em geral, o que funciona no ser humano. O ser humano, aqui na Terra, nós somos dotados de um corpo, carne e osso, né? Minha bateria acho que vai acabar. Somos dotados de um corpo de carne e osso, cheio de complexos funcionamentos, somente complexo para os ignorantes. Para as pessoas que querem entender e aprender, é muito fácil, entendeu? É muito fácil aprender a lidar com o nosso corpo. Então, gente, o que está acontecendo? As pessoas só sabem falar de criminosos, de ladrões, de covarde que bateu em mulher, ou a mulher que cometeu coisas horríveis do ser humano. Eu não vou aqui para falar o homem, a mulher. Estou para falar o ser humano. Violência não é violência contra a mulher. Violência é violência.
seja contra seres humanos, seja contra animais, seja contra seres materiais, organização pública, meio ambiente. Violência é violência. Existe a violência física, emocional, violência psíquica, violência mental, etc, etc. Então, já que vocês estão falando, a sociedade, os que estão falando só em criminalidade, só em crime, eu vou explicar para vocês. Ninguém nasceu criminoso, ninguém nasceu ruim. Se nasceu, quando é criança, existe todo um desenvolvimento para combater os defeitos, né, e fortalecer as virtudes. Então, ninguém está falando de santo aqui, entendeu? Então, olha só, a ingenuidade violada. Gente, o cara nasce, não recebe as condições, ele se torna um ladrãozinho de galinha. É o ladrão medíocre. Mas ele vai para as escolas do crime, que a nossa sociedade promove, a nossa sociedade de humanos, de pessoas que raciocinam, mas estão com defeito. Então, essa nossa sociedade, ela está promovendo tudo isso. Deixem de ser orgulhosos, deixem de ser metido a besta. Entrem dentro de vocês e se autoanalisem, se autoconheçam. Vão buscar conhecimentos de causa e efeito, vão buscar ciência, vão buscar entender o que é o ser humano, o porquê disso está acontecendo, né? Então, fiquem sabendo de uma coisa. Cada vez que a nossa sociedade idiotizada, né? Tem a parte que já está no crime, tem a parte que reclama do crime. Então, a parte que reclama do crime, ela cria meios para evitar o ladrão. Aí, o que acontece? Se não trabalhar na base do problema, se não trabalhar, é muito difícil combater. Sabe por quê? Porque o ladrão sofistica a sua maneira de roubar. E quem tem educação não rouba. Então, quem tem a verdadeira educação está no caminho, está evoluindo. E não está sendo idiotizado e nem está contribuindo para a idiotização de ninguém. Porque, por exemplo, o que acontece quando coloca uma cerca elétrica? O ladrão, ele vai sofisticar a maneira dele de superar, de ultrapassar a cerca elétrica. No entanto, crianças morrem para pegar uma bola, animais quando estão brincando, gatos, animais, pássaros. E o ser humano está evoluindo? Tá evoluindo a idiotia. Não vamos muito longe. Conta a história do Fernandinho Beiramar, o maior traficante, que se tornou o maior traficante no Brasil. Fizeram um filme do Fernandinho Beiramar, mas ninguém tem um filme, nem fez um filme, porque não passou o filme. Eu tenho, o Projeto Pessoa tem um filme, tá? Que explica por que o Fernandinho Beiramar se tornou um criminoso, o maior traficante no Brasil. Mas o Projeto Pessoa, ele também explica explica bem explicadinho, como é que a nossa sociedade pode combater a criminalidade, como é que ela pode combater a idiotia que está fazendo pessoas passarem da idiotia para a criminalidade. São idiotas que vão para a criminalidade porque tem gente que acha que a inteligência, ela não é idiotia. Deturpam até nas religiões, né? Vocês sabem o que significa demônio? Vão no dicionário, demônio significa inteligência. Então, existe a inteligência do bem e a inteligência do mal. Quem usa a sua inteligência para o mal é idiota, entendeu? E porque a idiotia, ninguém nasce com ela. Até a síndrome de Down, já foi descoberto que os síndrome de Down têm uma inteligência bastante aguçada e tal. Então é isso, gente. O ladrão, ele sofistica a sua maneira de roubar. Já quem tem educação, já quem recebe, o projeto quer trabalhar na base do problema. Eu tô aqui, parece Jesus, sabe Jesus? Assisto aquela novela da Record, não tô querendo promover a Record, mas a novela Jesus está passando na Record. E lá é verdadeiro. Quando Jesus faz milagres, Jesus tenta conscientizar a população e o pessoal da cúpula, que são judeus também, do próprio povo de Jesus, diferente
daquela briga de povos de antigamente, que os reis, antigos reis egípcios, moabitas, cananeus, esses reis, eles já tinham isso no ser deles, no mau desenvolvimento deles. É isso que eu quero explicar. Na época de Jesus, acontecia a mesma coisa. Só que não era entre os povos, porque não era só mais entre os povos, porque Jesus, quem falava mal de Jesus era o próprio Sinédrio, aqueles sacerdotes. Que eles queriam? Grana, eles queriam riquezas, eles queriam poder, e Jesus estava ali, conscientizando, esclarecendo, dando conhecimento, mostrando para a população, fazendo milagre, e eles estavam querendo matar Jesus, e eles iam contra Jesus, né? Então, eles eram os idiotas usando a inteligência para o mal, enquanto Jesus, inteligentíssimo, né? Uma alma, porque os outros, aqueles não tinham alma, a alma deles era doente, né? A mesma coisa acontecendo hoje, gente. Eu estou há quase mais de 25 anos, eu acho, que esse projeto, tentando chegar na sociedade. Gente, me ajudem a realizar o projeto. É possível. Eu não vou ser crucificada mais numa cruz, porque não pode mais fazer isso, mas eu já estou sendo crucificada, sabe como? Meu dinheiro está retido na justiça, que não me paga. Eu quero usar o meu dinheiro para investir nesse projeto. Governos não se interessam para investir no projeto. Os veículos de comunicação não se interessam para investir nesse projeto. Eu já tive a minha família, minha pequena família, no caso, meus filhos, né? A mesma família de origem, separadas pelos grupos de pessoas que só separam famílias, nunca unem, nunca é a realidade que deveria estar sendo ensinada, porque as igrejas deveriam estar falando de amor verdadeiro, e não de picuinha, de diferenças que fazem com que um queira ser melhor que o outro, o que eu já provei por A mais B e todo o abecedário, que não é meu caso. Então, eu estou passando por isso. Meus filhos, às vezes, brigamos, estamos separados um do outro, estão explicando, e essas forças ocultas, que na verdade elas estão em carne e osso hoje em dia, elas tomaram poder. E eu fico aqui tentando, chamando pessoas, sabe, tentando unir pessoas, tentando ajuda para realizar esse projeto. Eu já disse que se eu conseguir as verbas, se eu ficar doente, porque eu já fiquei várias vezes e já me recuperei, se eu ficar doente e aí depois vier a verba, essa verba não vai para a mão de ninguém. Eu vou morrer, mas ela não vai para a mão de ninguém. Entendeu? Porque se hoje ela não está, eu trabalho com Deus. Se ela não está vindo para minhas mãos, porque tem como as pessoas se tornarem livres, felizes, faz o que quer da sua vida sem prejudicar uns aos outros. Eu trabalho com Deus, a verba não está vindo, é porque então Deus não quer que essa verba seja investida nesse povo, nessa sociedade que talvez não mereça. Eu acho difícil, por quê? Porque o projeto, ele acorda as pessoas, e Deus quer que as pessoas acordem. Deus quer que as pessoas não sejam manipuladas por essas forças ocultas. Então, à medida que a pessoa acordar, ainda tem aquele lance. Elas vão acordar, elas vão perceber o que deve ser, e por conta delas vão fazer escolhas. Se elas quiserem continuar com as forças malignas, elas continuam. Mas o que Deus quer é isso, que as pessoas acordem. Eu também quero isso, meu projeto é para isso. Para as pessoas acordarem, para serem felizes e acabar com a violência, não ficar dando força para a violência. Porque na medida em que colocam nas internet e tudo mais, olha o covarde, olha não sei o quê. Deem também desse tempo de vocês, do espaço de vocês. Deem também do tempo e do espaço de vocês, da energia para o combate, para a prevenção. Ok, gente? Fiquem com Deus e até o próximo.